Vamos? Tá, depois. A paz do Senhor, conectados. Aqui é a Leia, né? Meu nome é Leia. Eu nasci no lar cristão, eu congrego na Igreja do Serraria, no Ministério do Belém, da Assembleia de Deus. Eu trabalho com o Ministério Infantil e conheci Jesus, né, desde o ventre da minha mamãe. O Senhor me escolheu e é uma honra representar esse Deus, porque o Senhor Deus escolheu ser amado nas pessoas. O Senhor Deus, ele provou o seu amor, esse amor que não ficou só numa intenção, mas foi revelado através de Jesus. E como o programa diz, conectados em Cristo, né? Lá em Isaías 53, a Bíblia fala que Jesus foi ferido, todas as feridas feitas em Jesus foi por nossa causa, né? Todas as aflições de Jesus, a Bíblia diz que ele foi afligido e as suas aflições nos trouxe paz, porque esse Jesus, né, que veio revelar o amor de Deus, esse Cristo, né, o Deus encarnado, ele veio revelar um amor tão grande, porque um Deus eterno não se agrada de coisas que vai passar. Por isso ele nos eternizou enviando Jesus, para que através de Jesus nós não tivéssemos só essa vida temporária, mas que nós vivêssemos para sempre com Jesus. Olha que coisa poderosa. E o tema de hoje é como e quando ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. E para qualquer assunto, a Bíblia tem. E o nosso tema de hoje está em Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 18, que diz assim: eu vou ler, ó. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, mente, entendimento, e atai-a por sinal na vossa mão, para que esteja entre os vossos olhos e ensinai-a a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Olha que coisa mais linda! A Bíblia nos revelando o segredo, a maneira, como, quando nós devemos ensinar os nossos filhos sobre a palavra de Deus. Ah, e tem um detalhe no versículo 20: e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multiplique os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos como os seus dias sobre a terra. Olha que coisa poderosa. O Senhor nos ensinando, nos revelando aqui, através da sua palavra, que nós, pais, mães, temos uma missão: ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor, a temer ao Senhor. E no dia a dia, como é que nós podemos fazer isso? De que maneira fazer? A Bíblia nos ensina. Nós devemos, ó, ensinar os nossos filhos, ó, no deitar, no levantar, no sentar à mesa, no caminhar, ensinando eles a amar ao Senhor, ensinando eles, ó, a ignorar a ofensa, porque a Bíblia diz que o tolo se ofende facilmente, mas o sábio ignora a ofensa, ensinando a dividir o pão, ensinando a ser gentil, ensinando a ser amável. E como é que nós vamos conseguir fazer isso? Lendo a palavra, porque a palavra transforma a nossa maneira de entender. Enquanto o mundo age, né, na contramão do que diz a palavra nos ensina, a palavra nos revela segredo. E eu e você, viu, mamãe, papai que nos assiste, você tem uma missão, não é uma opção, é uma missão. Deus nos deu uma ordem. Ó,
colocar diante dos nossos filhos a palavra. Nunca deixe, viu, mamãe e papai, seu filho ir para a cama dormir, sem ler a palavra, sem orar com ele. Se você, os cuidados da vida, vem como uma onda nos levando, querendo roubar de nós o tempo de nós sentarmos com os nossos filhos para aprender de Jesus, para saber que a nossa vida aqui ela é temporária. E ela é temporária por quê? Porque a Bíblia diz que o primeiro homem desobedeceu. Adão desobedeceu a uma ordem que o Senhor Deus deu a ele. E pela desobediência de Adão, o pecado, que é uma natureza maligna, teve acesso ao homem. E a Bíblia diz que pelo pecado entrou a morte a todos os homens. E esse pecado, lá em Romanos, Paulo explica que o pecado, essa natureza maligna, não teve perdão. Ela foi condenada no corpo físico. Jesus teve que pagar um alto preço de resgate para que nós não ficássemos afastados de Deus para sempre, porque o homem sem Jesus, a Bíblia chama de morto. Quando esse homem confessa Jesus como Senhor da sua vida, a Bíblia diz que esse homem vai passar por um novo nascimento. Agora ele vai nascer de novo e ele vai nascer em Cristo. A Bíblia diz que a vida de Cristo em nós é que nos faz viver. É Jesus que vai nos fazer viver para sempre. Porque apesar de nós vivermos aqui essa vida temporária, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus vai nos ressuscitar para vivermos eternamente. Então, a nossa vida aqui, do primeiro respirar até o último, ó, é um processo de amadurecimento, assim como um bebezinho, quando a gente nasce, um bebezinho que precisa do cuidado da mamãe em tudo, até que esse bebezinho comece a andar, até que esse bebezinho tenha autonomia, né? Ele vai crescendo para se alimentar, assim como a Mary, que tem 5 anos, e assim a gente vai crescendo, amadurecendo. Também no nosso espírito, nós precisamos amadurecer, porque para a gente compreender como é que a palavra de Deus, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, vai agindo na nossa vida, a gente precisa voltar lá em Gênesis 2:7. Gênesis 2:7, a gente vê esse Deus nos formando, esse Deus formando o primeiro homem. E diz assim, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, corpo físico. O que é físico? Tudo que eu posso pegar, viu, crianças? E ocupa um espaço. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, corpo espiritual. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 40, diz que se o homem tem um corpo físico, ele tem um corpo espiritual. E o final do texto diz assim, ó, e o homem tornou-se alma vivente. Quando o Senhor Deus juntou os dois corpos, despertou o terceiro elemento, a alma, o ser. Nós somos um ser vivente dotado de entendimento, de consciência. E o Senhor Deus nos deu um lindo presente, o poder de escolha. Eu e você escolhemos, eu e você decidimos o que queremos para nós, tá? Por isso que a Bíblia diz que para o homem ser salvo, ele precisa voluntariamente confessar a Jesus como Senhor da sua vida e acreditar em seu coração que Deus ressuscitou Jesus. Não foi Jesus que se ressuscitou. É importante a gente entender isso. Por quê? Porque nós vamos passar por essa morte física por causa do pecado. Mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai nos ressuscitar para a vida eterna. E quem é esse Espírito? O Espírito Santo. A Bíblia diz, quem lembra do que Jesus, antes de ir para o Pai, ele disse, lá em João, ele disse assim, ó, quando eu for, olha que coisa linda, eu vou rogar ao Pai e ele vos mandará o Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco, olha, e vai convencer o mundo do que é pecado, e vai convencer o mundo da justiça que Deus fará aos seus filhos,
e vai convencer o mundo do juízo que virá sobre os ímpios. Então, o Espírito Santo está em mim e está em você. E é ele que nos conduz. E é ele, olha, que através da palavra nos ensina, transforma a nossa maneira de entender, ó, revela-nos a Jesus como nós devemos conhecer, nos leva, nos revela ao Pai. E agora eu quero falar com você, mamãe e papai, tá? Nós temos uma missão: ensinar nossos filhos. E como é que nós vamos ensinar aos nossos filhos a amar ao Senhor? Como é que nós vamos ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor? Pela palavra, lendo a palavra, tá? Não tem outra maneira. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 19, diz que a palavra salva a nossa alma. Olha aí, ó. A palavra transforma a nossa mente. Paulo nos diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha que coisa linda. A nossa maneira de entender é uma, a maneira de Deus entender é outra. E a palavra, que é a maneira que está escrito que Deus acha certo e bom, é a verdade. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse que passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sabe o que Jesus disse em João 6,64? As minhas palavras são espírito e vida. Dentro dessa palavra aqui, ó, está o espírito. E olha que coisa linda, viu, Isaac? Logo quando começou aqui a live, a gente ouviu uma criança chamada Isaac, e eu até me emocionei ouvindo Isaac. Isaac falou que ama a palavra, viu, Isaac? E tem um texto na Bíblia que diz que a palavra, ela é como uma espada que corta nas duas dimensões, que ela vai até as juntas e medulas. Ó, e ela é apta para discernir a intenção do nosso coração. Se a intenção do nosso coração é de conhecer a Deus e o Isaac, ele se revela a nós. Se a intenção do nosso coração é de ler a palavra para mostrar que você sabe, para vencer uma discussão, você só vai ver a letra. Mas quando a intenção do seu coração é conhecer esse Deus, é agradar esse Deus, fazendo o que ele acha certo, ele se revela. Olha o que está escrito lá em Jeremias 29:12. Diz assim, ó, então vocês vão me buscar, vocês vão orar a mim, mas só vão me encontrar quando me buscardes de todo o coração. Olha o Senhor Deus revelando o segredo para se revelar a nós. Um coração sincero, um coração que deseja Ele. Sabe qual é o agente que Deus pede, ó, para que as suas bênçãos repousem sobre nós? A nossa fome e sede de conhecer a Ele. Então, olha que coisa poderosa, nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, qualquer assunto que você quiser, a Bíblia tem. E esse texto aqui, quando eu recebi o convite da irmã Maria José, eu perguntei para ela qual o tema, ela falou: irmã Leia, fique à vontade para falar o que Deus colocou no seu coração. E logo me veio esse texto. Esse texto o Senhor me deu quando a Letícia, a minha filha do meio, tinha uns. Ela era bebezinha, eu estava dando de mamar a ela ainda. E o Senhor me deu uma visão, mostrou meu filho, 17 anos, o João, ele ia fazer 6 anos, o tamanho que ele é. E aí ele preenchia toda a cama. E em seguida o Senhor me deu esse texto. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, ó, no vosso entendimento. Ataia, ó, as vossas mãos, para que esteja entre os vossos olhos. Esse atar as vossas mãos é porque tudo que está diante de nós, aqui, ó, no nosso campo de visão, a gente não esquece. E ali, quando o Senhor me deu essa visão e me deu esse texto, eu me lembrei. Eu sou de uma família de 13 filhos. E a minha mãe, ela tem um hábito lindo. Hoje só tá ela e meu pai.
Minha mãe tem 83 anos, meu pai 90 anos, e até hoje, viu, crianças, mamães, todos aqueles que nos assistem, toda manhã ela faz o culto no lar, ela lê a palavra, ela louva o Senhor. E naquele dia o Senhor me fez lembrar disso. E a partir desse dia, sabe o que eu fiz? Eu comecei a ler a Bíblia para o João, eu lia o Novo Testamento de manhã e o Antigo Testamento à noite, todo dia, como garantia de que João ia ouvir a palavra. Olha que coisa poderosa, né? E eu quero aconselhar você, viu? Eu quero encorajar você, mamãe, papai, criança, quando a mamãe e o papai estiver ocupado, cheio de coisas para fazer, vá diante dele, papai, reserve um tempo, mamãe, reserve um tempo. Vamos ler a palavra, porque a palavra é que nos faz viver. Você viu aqui no final do versículo 21 que diz, sabe qual é a promessa? Dias longos, uma vida longa. Tem aqueles que meditam na palavra, que amam obedecer ao Senhor. E eu louvo a Deus por sua palavra. A gente sabe que por quase 1.600 anos foi o tempo que levou para que o Senhor, né, em tempos diferentes, falasse a reis, né, a pastores, pescadores, e a palavra hoje está em nossas mãos. Nós temos acesso livre à palavra, nós estamos diante de um país onde a gente tem liberdade de ler a palavra, de falar de Jesus. E lá na oração de Jesus, em João 17, ele diz o que ele veio fazer. Ele veio apresentar o Senhor Deus como único Deus e a Jesus, né? Ele veio para que as pessoas conhecessem a Jesus que Deus enviou. Viu, Isaac? Que coisa poderosa. E a gente sabe que Jesus, ele é o único caminho. Jesus, ele é o modelo. Jesus é a garantia de vida eterna. E através da sua palavra, a gente, tem acesso direto a Deus. Porque através da palavra, a palavra nos revela esse Deus amoroso, esse Deus que, apesar da sua grandeza, apesar de morar no mais altos céus, ele também está. Olha só o que ele diz: perto do que está triste, perto do que está abatido, para vivificar o coração, esse espírito abatido, alegrar o coração entristecido. Tem um texto que eu amo, que é no Salmo 51, quando diz assim, me chama no dia da tua aflição para eu te socorrer e depois você me glorificar. Você sabe o que significa glorificar? Você sabe o que significa glória? Glória é a fama que alguém adquire pelos seus grandes feitos, tá? Então, depois que o Senhor nos ajudar, depois que o Senhor nos socorrer, a gente vai dizer: foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Tá vendo como é importante a gente ler a palavra? Porque no dia da sua aflição, quando você não souber o que fazer, quando você não souber que direção tomar, se você leu a palavra, você vai saber que é nesse momento que você precisa chamar o Senhor. Porque seja qual for a tua dificuldade, ele vai te dar estratégia para você vencer, viu? Para você avançar, para você tomar decisões assertivas. Porque os problemas, viu, crianças? Tem gente que acha que criança não tem problema, mas criança tem sim. Às vezes tem dificuldade na hora de um entendimento, na matéria de matemática, de português, de ciência. Às vezes ela está querendo criar alguma coisa e tem dificuldade. Ela pode ir diante do Senhor e deixar a sua dificuldade diante do Senhor. O Espírito Santo vai dar a ela estratégia, seja no lar, seja nos relacionamentos. Nós, através da palavra, temos acesso direto a Deus. Por quê? Lembra do que Jesus disse? Jesus disse assim, ninguém tem acesso ao Pai senão por mim. Olha que coisa poderosa. Olha que coisa maravilhosa. Quem é que lembra o que é que nós precisávamos fazer nos tempos antigos, né?
os antigos, antes de Jesus vir, para as pessoas terem o perdão dos seus pecados, terem acesso a Deus, tinham que ir diante de um sacerdote, levando um animal, podia ser um cordeiro, podia ser uma ovelha, podia ser um boi, tinha vários animais. E aí, quando chegasse diante do sacerdote, colocava a mão na cabeça do animal, confessava o pecado, aquele animal era sacrificado, oferecido a Deus e Deus concedia o pecado. Depois que Jesus veio e lá na cruz do Calvário levou nossas enfermidades, nossos pecados, ó, a Bíblia diz que nós temos acesso direto a Deus. E sabe como foi que esse acesso foi conduzido? Foi nos dado através de Jesus. E Deus nos pede um coração sincero. Então, todos nós, todas as pessoas no mundo têm acesso a Deus. Têm acesso a Deus. Olha que coisa poderosa que Jesus nos deu. Deu à humanidade o poder de falar com Deus. E através da palavra, qualquer assunto que você precisar, a palavra vai nos orientar. O Espírito Santo vai nos orientar. E se você ler a palavra, mesmo quando você não lembrar, se você leu, o Espírito Santo vai fazer você lembrar do que diz a palavra, diz respeito ao assunto que você precisa. Então, crianças, eu quero aqui deixar minha gratidão pela oportunidade. Quero encorajar você, mamãe e papai, a ler a palavra aos seus filhos. Olha, eu sei o quanto é desafiador. Hoje, os tempos, a cada dia tem mudado, né? Muitas mamães precisam, né, não são só do lar, elas precisam sair para trabalhar. Depois de uma jornada intensa de trabalho, chega em casa, aí tem uma outra jornada, organizar a casa, alimentar a família, deixar tudo no seu devido lugar. E aí, quando a gente termina de fazer tudo isso, está exausto. E aí a gente quer negociar aquele tempo que a gente precisa parar com os nossos filhos para orar, para ler a palavra, para oferecer ao Senhor um louvor de gratidão. Então, antes de finalizar aqui, eu quero orar, viu, por você, mamãe, papai, pelas crianças, para que nós, diante de qualquer dificuldade, seja de qual for, a gente não venha negociar o tempo da palavra, o tempo de estarmos a sós com o Senhor. Você sabia que Deus nos ouve não é porque a gente sabe orar, a gente não sabe orar. Se não é o Espírito Santo para interceder por nós, para trazer à nossa mente palavras, sabe? Para que a gente possa conseguir deixar o nosso coração diante do Senhor, a nossa oração nem era ouvida, porque a gente não sabe orar. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele vai nos dando orientações, ele vai falando ao nosso coração, é ele que nos encoraja, tá? Mas para nós termos um relacionamento com o Senhor, tá? Não é por orar muito, mas a gente precisa nos dedicar à oração. A gente precisa tirar um tempinho para orar. A gente precisa usar as armas de Deus que são poderosas para a destruição das fortalezas. E que armas são essas? A palavra. Tem mais outra arma? O jejum, tá? Jesus nos ensinou a jejuar. Jesus, quantas vezes naquele encontro dele e a samaritana, quando os discípulos foram para a cidade para comprar comida, quando eles voltaram, que os discípulos ofereceram a comida para Jesus, ele disse: Eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai. E os discípulos perguntaram: Ué, quem deu comida para Jesus? Provavelmente Jesus estava jejuando. Lembra daqueles 40 dias de jejum que Jesus fez antes de ir para o Calvário? Então, o alimento espiritual, o jejum, ó, nos dá músculos espirituais, nos faz compreender aquilo que a gente não entende, nos faz ver no espírito, nos faz perceber no espírito. O louvor também é uma arma poderosa. Quem é que lembra quando Israel ia batalhar, né, contra os seus inimigos, e tinham carros de ferro, né, exércitos enormes? Como é que Israel batalhava? Os levitas.
iam na frente do exército louvando. O louvor é uma arma poderosa. E o louvor de gratidão ao Senhor, engrandecendo a Ele por quem Ele é, pelo seu favor, porque Ele é o Deus que faz a chuva cair, regar os campos e alimentar todo ser vivo. Então, antes de finalizar, eu vou orar agora por você, mamãe, por você, papai, por cada criança que nos assiste, para que o Espírito Santo nos dê poder para tomar decisões assertivas no nosso dia e que nunca a gente venha negociar o tempo de lermos a palavra, de meditarmos no que está escrito, de meditar naquilo que o Senhor deixou para que nós pudéssemos nos orientar em todas as nossas decisões. Davi não disse, Senhor, a tua palavra é como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém? Eu deixo aqui em palavras a minha gratidão à irmã Maria José, à irmã Jeane, né, pelo carinho, pelo convite, a todos que me receberam aqui com alegria. E quero agradecer também em nome da minha família, né? Que bom estar aqui para poder compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, porque foi o que Jesus disse. Jesus disse: vocês são minhas testemunhas. A gente testemunha daquilo que a gente tem aprendido, daquilo que o Senhor Deus tem feito por nós, daquilo que Ele pode fazer. Amém? Agora eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti para o Teu louvor. Tu és o nosso Deus, a rocha da nossa salvação, o Deus que habita no mais altos céus e com amor eterno tem nos amado e revelou o Teu grande amor através de Jesus. Jesus, nós te amamos e te amamos, Senhor, muito. Deixa nós viver esse amor. Deixa-nos, Senhor, viver esse amor, te obedecendo como filhos que honram seu Pai, e que a cada dia, Senhor, nós possamos meditar na tua palavra. Eu te peço em favor, Senhor, de toda a equipe do Conectados, da Yasmin, que está na direção dessa tarde, de todos aqueles que já estão assistindo e que irão assistir. Ó Senhor, das mamães, dos pais, Senhor, nos dê disposição para lermos a tua palavra. Senhor, os cuidados da vida vêm como um muro de contenção, Senhor, querendo roubar o nosso tempo, o tempo em que precisamos estar junto com os nossos filhos, meditando sobre a tua palavra, para que a tua vida, Senhor, que está em nós, possa gerar vida em tudo à nossa volta. Nós te pedimos, em nome de Jesus, e nós deixamos aqui, Senhor, gratidão, Senhor, em gratidão ao teu cuidado, e nós queremos, Senhor, te agradecer, te obedecendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Yasmin.